Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro da Educação da Vida, promovido pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seitinoye do Brasil, aqui no canal do YouTube. Muito obrigado, você que já está conectado, que já está nos prestigiando. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos, então, fazer aqueles 2 pedidos básicos, Primeiro, para que você deixe o seu like, está bem abaixo do nosso vídeo, e que você também escreva no chat dizendo para nós de onde você está participando, se você é educador, se você é preletor, Diga aí para nós se é a primeira vez que você está participando da nossa atividade. Bem, na atividade de hoje, nós teremos um bate-papo muito interessante com o tema Capacidade Inata da Criança, Educação pelo Elogio. Então, se você que está nos acompanhando nesse instante agora, se você é professor, se você aplica algum projeto aí na sua escola, na sua sala de aula, em relação ao elogio, escreva para nós contando um pouquinho da sua experiência. Bem, durante o programa, caso você tenha alguma dúvida ou queira deixar alguma sugestão, escreva para o e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br. Então, caso você queira uma orientação pessoal, tirar alguma dúvida, deixar alguma sugestão, envie, então, um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br. Então, vamos dar início a esse nosso bate-papo de hoje, Vamos ter aí uma prosa muito agradável, tá? Para esse bate-papo, vamos convidar ela que é membro da Comissão Executiva Central da Associação dos Educadores da Seitinoye do Brasil, preletora em grau júnior, Regina Lúcia Lima Silvério. Muito obrigada a todos, queridos educadores. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos e compartilharmos as alegrias da educação da vida. Muito obrigada, gratidão, muito obrigada. Muito obrigada, preletor Luiz, muito obrigado por compartilharmos as experiências da educação da vida e estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigada. Nós que agradecemos, preletora Regina, você aí generosamente separando um espacinho na sua agenda para vir bater um papo aqui com a gente. Nós temos aí na nossa sala, algumas pessoas
que já estão conectados, que são educadores, que atuam em sala de aula. Então, eu tenho certeza, professora Regina, que esse nosso bate-papo de hoje irá auxiliar muitos nossos colegas educadores que estão dentro da sala de aula nesse momento. Bom, vamos então dar início, né? Conforme foi anunciado, o tema desse nosso bate-papo é capacidade inata da criança, educação pelo elogio. Bem, preletora Regina, eu estou entendendo que no título desse nosso bate-papo, nós temos dois conceitos bastante importantes aqui para desdobrarmos aqui, né? O primeiro diz respeito a essa questão da capacidade inata, né? Então, acho que a gente pode começar por ele e depois a gente fala um pouco também, claro, sobre a educação pelo elogio. Então, preletora Regina, eu queria começar perguntando, né, na verdade, para você, quando na educação da vida a gente fala na capacidade inata, provavelmente muitos colegas professores que nos acompanham aqui agora, ou até mesmo pais, né, que têm aí os seus filhos, e eles costumam, né, dizer, eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade. Então, queria iniciar aí esse nosso bate-papo com essa pergunta, né, sobre esse conceito da capacidade inata que a educação da vida fala. É com você, preletora. Muito obrigada, muito obrigada. Realmente, quando falamos, né, que todos possuem capacidade infinita, potencialidades infinitas, isso é realmente uma grande verdade. E no livro A Pedagogia da Seichonoye, logo no início, no primeiro capítulo, o mestre já nos diz, né, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos diz, se alguém pretende desenvolver as potencialidades de uma criança, deve fazer o máximo para estimulá-las, cultivá-las e extraí-las na fase em que elas estão propensas a se manifestar naturalmente e espontaneamente. Então, nós, pais, educadores, qual é a nossa missão? É ficarmos atentos, porque a capacidade está dentro de cada um de nós, está dentro de cada uma das nossas crianças, está dentro de cada um dos nossos educandos. Todos possuem a capacidade infinita. E é muito interessante porque em sala de aula, a gente com 40 alunos, ou às vezes até com mais de 40, né, professor? Quando a gente fala para eles, olha, vocês possuem capacidade infinita. Vem aquilo que o preletor Luiz falou agora, né? Puxa, eu não tenho capacidade, não, eu não posso, não, todos podem. O que acontece é que muitas vezes o próprio educando, ele desconhece essa capacidade infinita. Então, aí entra a função do pai, do educador, que acredita, né? É reconhecer a capacidade infinita que todas as crianças possuem, ou seja, né, a capacidade inata, e falar e acreditar, você possui capacidade infinita sim. Então vamos trabalhar esta sua capacidade. E aí a gente entra em outra coisa que é fundamental, que é descobrir o dom e o talento que a criança tem. Então, por isso a nossa observação, né? Tá sempre atentos a tudo que a criança faz em sala de aula ou em casa, para que nós possamos extrair esta capacidade através do uso do poder da palavra, através do elogio, que nós posteriormente vamos falar também. Então, é a observação de cada um de nós. Muito obrigada. Que ótimo. Bom, eu acho que assim ficou bem claro aí na sua primeira fala, né, nessa primeira rodada aí do bate-papo, a importância da observação. Mas tem uma palavrinha que você utilizou aí, principalmente na leitura do trecho do livro Pedagogia da Seichonoye, onde aparece o verbo estimular.
E esse verbo estimular para nós na educação da vida, ele é fundamental, porque às vezes a gente vê a criança, ou até mesmo um adulto, né, dizendo, ah, eu não gosto de fazer tal coisa. E aí, preletora Regina, a pergunta que fica, né, não gosta ou não foi estimulado, né? Isso, muitas vezes não foi estimulado. Então ele tem a sensação que não gosta de fazer aquilo. E para a criança é mais fácil ela falar que não gosta do que ela tentar fazer. E eu sempre gosto de usar essa palavra. Vamos tentar? Você está falando que não gosta, mas você já fez? Ah, professora, eu não fiz, mas vamos tentar fazer? Às vezes vem aquela ideia, né? O outro falou que não gosta, mas nunca tentou. Então vamos tentar, vamos experimentar fazer. Isso é o estimular, né? Nós vamos estimulando através do poder da palavra, tentando aqui, tentando ali, vendo também como a criança vai se adaptar melhor também àquela situação, àquela circunstância. Então, é sempre o tentar, esse estimular, está sempre na tentativa aí, e aprimorando como ela consegue fazer melhor tal coisa, né, preletor? Sim, verdade. E muito importante você trazer a. Parece uma pequena sutileza, mas que tem uma diferença muito grande, preletora Regina. É quando você fala para a criança, vamos, né? Então, muitas vezes, os educadores, os pais, buscam auxílio na Seichonoye, né? Dizendo assim, ah, ele não gosta de fazer. Aí eu digo assim, como que você pede para ele fazer? Aí a pessoa pensa um pouquinho e diz assim, ah, eu digo assim, ó, vai fazer. Aí eu falei assim, mas aí é que tá o pulo do gato, como diz, né? A gíria popular. Aí que está o pulo do gato. É diferente de eu falar assim, Regina, vai fazer uma coisa? E eu dizer assim, Regina, vamos fazer uma coisa, né? Então, esse verbo no plural também faz bastante diferença, né? Isso realmente é o vamos fazer juntos, vamos tentar Isso. juntos, para saber como que as coisas vão acontecer, como que nós vamos desenrolar tudo isso. E eu gosto muito da fala aqui do professor, né, o que cita no o livro A Pedagogia da Seichonoye, que ele fala também do agora, né, preletor? Fala assim: "O agora é o momento mais importante", né, então quando que nós vamos estimular? Quando que nós vamos fazer acontecer? Então, o professor nos ensina, né, professor Seiichi Masaharu Taniguchi nos ensina, o agora é o momento mais importante. Se reprimirmos a ideia ou a energia que está querendo, né, exteriorizar-se agora, ela poderá morrer sufocada, né? Então aquela ideia, aquela energia vai ser sufocada. Mesmo a mesma coisa que nós estamos falando da tentativa, né, de tentar fazer. Então, se ele tenta fazer, ele vai perceber que ele vai conseguir. E o contrário também vai acontecer. Ele quer fazer alguma coisa e a gente fala: não, você não pode agora, você não tem capacidade. Ou a gente observa e fala: não, aquela criança não vai conseguir. Então, nós já estamos boicotando aquele talento da criança, né? Então, o mestre diz: se reprimirmos a potencialidade que está brotando numa criança, teremos de despender, olha que interessante, de despender um esforço 2 ou 3 vezes maior para fazê-la emergir mais tarde, né? Então, aqui a gente está falando da criança, mas quando, por exemplo, a gente dá aula no EJA, né, no ensino de jovens e adultos, a gente vai perceber que quando eles chegam lá na outra fase, aquilo que foi reprimido na infância, ele pode até se manifestar, porque está ali guardadinho, né? Mas nós vamos ter um esforço bem maior, né? De autoconfiança, né? Para que aquele jovem possa adquirir autoconfiança, porque aquele talento foi boicotado lá na infância, né? E ainda o professor Masaharu Taniguchi, perdão, ainda nas páginas 13 e 14, ainda fala: o segredo da educação, olha, o segredo da educação das Opa! crianças está, portanto, em estimular seus dons no momento em que eles estão propensos a se manifestar. Então, veja a delicadeza, o cuidado que nós, pais,
E educadores temos que ter com as nossas crianças, com os nossos educandos. Maravilhoso, né, professor? Sim, sem dúvida. Novamente ele usa o verbo estimular, né? Pela segunda vez Estimular, já. estimular. Interessante. Sabe, preletora Regina, eu que me lembrei agora, quando a gente está desconstruindo e construindo um pouco aí essa questão, né, do conceito de capacidade, né? E eu me lembrei que eu sempre fui professor alfabetizador, né? E num determinado ano eu peguei um quarto ano, né, do Fundamental 1, e nessa turma haviam 4 alunos que ainda não estavam alfabetizados, embora estivessem no quarto ano. E aí comecei a trabalhar com eles em fevereiro, aplicando muito a educação da vida. Quando chegou a primeira reunião do bimestre, né, com os pais, havia uma menina na sala de aula e quando a mãe dela chegou, ela assim, ai, professor, eu preciso muito falar uma coisa. Eu falei, tá bom, vamos começar a reunião então. Aí abri a reunião, agradecendo a presença deles, e falei, olha, a mãe da nossa amiguinha, né, quer falar, então vamos iniciar ouvindo essa mãe. E aí ela virou para a sala e disse assim, olha, eu preciso falar para vocês, durante 4 anos, durante 3, na verdade, né? Ela estava no quarto comigo, durante 3 anos eu brigava com a minha filha, vai estudar, Bianca, vai estudar, vai estudar, vai estudar, e nada. Aí, esse ano, quando ela chega da escola, ela estuda de manhã, né? Ela chega em casa, a gente dá almoço para ela, daqui a pouco eu vou procurar a Bianca, cadê a Bianca, onde ela está? Quando eu vejo, a Bianca está sentadinha estudando. E aí eu chego perto dela e pergunto assim, filha, você precisa de ajuda? E ela olha para mim e diz assim, não precisa, mamãe, o professor Luiz diz que eu tenho capacidade infinita. Veja como é importante essa verbalização, né, preletora Regina? Muitas vezes os pais e os próprios educadores entendem isso, que os seus alunos, que os seus filhos têm capacidade infinita, mas não verbaliza isso, né? Então, isso que é muito importante, né? Verbalizar da forma correta, né, preletor? Estimulando. Então, quando fala estimular, não é achatar a potencialidade infinita com outras palavras, né? Com outras palavras negativas, e sempre com as palavras positivas. E também, lembrando do que o professor Luiz falou antes, né? Desse vamos, eu lembrei de uma outra situação, de uma outra orientação que uma amiga recebeu, porque ela com filhos adolescentes e com, assim, com a situação de que as crianças não estudavam. Elas chegavam da escola e jogavam o material, a roupa escolar, e não queriam fazer lição, e iam até bem na escola, porque eram crianças, agora já estão adultos, né? Mas eram crianças, assim, bem aplicadas, mas a mãe ficava preocupada porque em casa, na hora de fazer a lição, era aquele sacrifício, tipo, vamos estudar, fazer a tarefa. E ela pediu uma orientação à luz dos ensinamentos da Seiichi Onoye, à luz da educação da vida. Ela falou, o que eu posso fazer? Meus filhos chegam da escola, não querem fazer nada, jogam tudo, espalham tudo. E aí essa preletora orientou, você está estudando junto com eles? Então, quando os seus filhos chegarem da escola, você vai falar para eles que você vai estudar também. Você então adquira um caderno e fale para eles que você vai arrumar a mesa e que todos vão estudar juntos. Então, assim ela fez, pegou um caderno e ainda a preletora falou assim para ela, olha, você desliga a televisão, porque não é para ficar com a televisão ligada, para ninguém desviar a atenção. Pega seu caderno e vá copiar qualquer coisa, copia a sutra, copia algum trecho de algum livro, fique ali atenta e fale para eles que você também está estudando. Então, quando as crianças observaram isso e ela falou, olha, a mamãe também vai estudar com vocês, foi muito interessante, porque ela disse que as crianças também sentaram à mesa, ela não precisou nem falar, pedir, olha, venha estudar, porque só o fato dela falar, a mamãe também vai estudar com vocês, enquanto vocês fazem a lição, a mamãe está fazendo a dela,
E as crianças sentaram também ao lado e ficaram fazendo a lição. Então, veja que interessante, né, professor? Então, este vamos, esse estimular, também são pelos exemplos que nós vamos dar, né? O poder das palavras e os nossos exemplos. Porque se o pai ou o educador, ele fala uma coisa e faz outra, como é que vai ser, hein, professor? Né, Luiz? Né, professor Luiz? É, Vai ser muito ver- complicado. E a criança, ela está atenta, ela está nos observando também. Então, se nós vamos observar a criança, pode ter certeza que os nossos filhos, os nossos nossos educandos estão nos observando também. Então, a nossa postura, o nosso exemplo, ela tem que estar de acordo com as nossas palavras, né, professor? Fantástico, Regina. Sabe que hoje meu filho está com 13 anos, né? E há um tempo atrás eu percebia que ele não gostava muito, assim, sabe, de fazer tarefas de educação artística, de artes. E aí eu comecei a estudar junto com ele, e quando ele tinha uma tarefa que ele tinha que fazer, de fazer um desenho, de fazer alguma, cortar, recortar, e o que que eu fazia? Eu ia fazendo um junto com ele, sabe? Então a gente ia fazendo junto. Aí eu, assim, por ele ver que eu estava fazendo junto com ele, né? Ele começou a sentir mais prazer e caprichar cada vez mais, e hoje é uma das disciplinas que ele mais gosta, assim, ele fica bem encantado, assim, e era bem assim mesmo, ele não sentia que ele tinha capacidade, né, e talvez também interesse. E aí eu fui fazendo assim, não, Vi, vamos fazer o seguinte, é para fazer uma folha de sulfite, tá aqui, ó, uma para você e uma para mim, mas para você, eu vou fazer também. Aí no final a gente mostrava o final do trabalho para o outro, né, para ele ver que eu participei junto com ele da construção da atividade. E ficou até divertido, né, professor? Tenho certeza que o professor Luiz se encantou em fazer os exercícios de artes também, com certeza. Que bom, graças a Deus, né? Maravilha. Verdade. Então, Bom, professor, sim, diga lá, né? a gente Vamos. fala, né, que toda criança nasce com um dom. Então, esse dom, o mestre fala, né, que dentro de cada um de nós existe essa capacidade infinita. Então, exteriorizamos esta capacidade infinita, né, exteriorizando toda essa capacidade infinita, qualquer pessoa pode se tornar um gênio. Olha que lindo. É gênio naquilo que ele está fazendo. E ele diz ainda, né, todas as pessoas nascem trazendo consigo este dom. Então, o que é o dom? O dom é algo que vem do berço, né? Que a pessoa já nasce com ela. Então, observando, nós vamos conseguir extrair essa potencialidade infinita. E o mestre nos fala outra coisa, ele fala assim: o dom é como o ouro puro ou o diamante bruto, ainda escondido numa mina. Então, cabe aos pais ou educadores extraindo essa capacidade infinita, né? E eu costumo falar para os pais assim, quando os pais falam, eu não sei o que fazer com meu filho, eu falo, pai, o senhor sabe sim, porque o senhor tem um tesouro na sua mão, o senhor tem um tesouro aí na sua casa, então vamos descobrir essa potencialidade infinita, essa capacidade infinita, né? Então, quando o pai reconhece isso, ele passa a agir através do poder da palavra, que é a prática, como que ele vai extrair essa capacidade infinita. Isso é fantástico, graças a Deus, né? É verdade. E você sabe que quando a gente aborda essa questão que você está trazendo para nós, que é os pais entenderem que eles têm verdadeiros tesouros em suas mãos, né? Através da responsabilidade, da paternidade, da maternidade, eu também fico pensando, Regina, a responsabilidade que nós, educadores, temos de, por um período do dia, estar com o tesouro deles aqui na nossa mão, né? Então, eu sempre pensei dessa maneira quando estive em sala de aula, de pensar dessa maneira, né? Eu estou cuidando do tesouro de vocês, então é muito, muito gratificante isso, né?
E o que torna a nossa missão uma responsabilidade social muito grande, né, Maior. preletor? Por isso que, estudando a educação da vida, nós vamos entendendo, porque se o professor, eu também não reconheço que ele tem talento, eu não consigo extrair a capacidade infinita deles, né? Então é muito interessante o professor chegar, né, quando eu chegava, eu falava para eles assim: "Todos possuem capacidade infinita". "Ah, professora, eu não tenho isso não. O que que é isso?", né, então vamos descobrir os talentos de cada um. E era interessante quando nós tínhamos, por exemplo, atividades específicas, como um show de talento na escola, quantas coisas nós conseguíamos descobrir. E aqui eu quero destacar um pequeno relato de um aluno, Diga inclusive do lá. noturno, do ensino médio noturno, ele era muito quieto. Então, como no noturno nós não fazíamos atividades diferentes, até mesmo por causa do tempo, as aulas eram mais reduzidas, né, é uma carga horária diferente, nós não tínhamos esse hábito de fazer no noturno, essa atividade do show de talentos. Mas, um outro professor de matemática, né, combinamos entre nós, vamos trazer também para o noturno essa atividade. E foi muito interessante, porque passamos nas salas falando quem queria apresentar alguma coisa, para o show de talentos. E foi interessante que esse menino muito quieto, ele não falou nada, né, mas no dia do show de talentos, ele chegou com um violão. E ele tinha, assim, muita dificuldade na matemática também, né, e aí quando nós perguntamos: "Você vai, apresentar alguma coisa?", qual foi a nossa alegria? Ele falou: Eu vou tocar". "Você vai tocar? Você sabe tocar?". "Eu sei". "Como que você aprendeu?". "Ah, eu aprendi sozinho, eu ganhei um violão do meu avô". Olha, essa capacidade que o avô extraiu dele, né. "Eu ganhei esse violão do meu avô e eu aprendi a tocar sozinho". Preletor Luiz, quando esse menino começou a tocar, foi uma alegria geral, porque ele tocava muito bem e ele realmente, um autodidata, aprendeu a tocar sozinho violão. Tinha dificuldade na matemática? Tinha, mas o talento, o dom que ele tinha para música, que ele tem, né, hoje já é um adulto, é fantástico. Então veja, o talento está ali, o dom está ali, guardado, reservado, e ele quer, expandir. E transformou o olhar que os outros alunos também, e os professores, tinham para aquele aluno. Aquele aluno quietinho, que não se expunha, no show de talentos ele mostrou o dom e o talento que estava dentro dele ali, querendo se manifestar, e encantou a todos nós. E foi só um dia o show de talento dele? Não, porque aí todo o intervalo ele ia tocar alguma coisa e alegrar o ensino noturno com a música. Então ele tocava e os amigos cantavam. Então foi uma experiência bem bacana. Então nós temos que estar atentos a estes talentos que estão reservadinhos ali, extraindo essa capacidade infinita cada vez mais. Que ótimo, né? Quando a gente percebe assim o dom, né, e o talento e isso quanto aflora, né? Então, nesse mesmo quarto ano, como eu disse, tinham alguns alunos não alfabetizados e eu consegui alfabetizar um aluno também, Regina, observando o dom dele. Da mesma maneira, só que o dom dele não era para música, pelo menos não sei, né, se ele tem algum talento e dom para música. Mas o que nessa sala, nesse quarto ano, eu comecei o ano fazendo um portfólio da sala. E aí, esse menino, um dia eu passo perto da mesa dele, ele estava fazendo alguma coisa que eu não conseguia ver o que era. Quando eu passei perto dele, ele pôs a mão em cima do caderno, escondendo, né? Aí eu falei para ele, deixa eu ver o que você estava fazendo. Aí, devagarinho, eu fui, convenci, ele tirou a mão. Naquela época, Regina, não sei se você lembra, o chiclete vinha embrulhado num decalque. Então, as Sim. pessoas umedeciam o decalque, colocavam em cima da pele e aquilo virava como se fosse uma tatuagem, depois, lavando a mão, sumia.
o que ele estava fazendo naquela hora? No decalque do chiclete que ele tinha comprado, veio um tribal, mas era Hum. pequenininho assim, e ele ampliou aquele decalque do tamanho da folha do caderno e ficou perfeito. Era uma cópia, assim, sabe, do decalque pequenininho e o que ele fez na folha do caderno. E aí eu comecei a falar para ele, nossa, puxa, que talento que você tem, né, de ampliar. Aí estabeleci ali, né, um diálogo com ele. Você consegue fazer ao contrário também? Pegar um desenho grande e fazer ele pequenininho? Ah, eu consigo, inclusive eu já fiz um. Você quer ver? Quero. Aí ele me mostrou. Aí, olha onde eu ganhei ele, Regina. Eu falei para ele assim, olha, eu estou fazendo numa pasta o portfólio da classe de vocês. Quando terminar o ano, isso vai ficar no prontuário da escola. E eu queria te fazer um convite. Aí ele assim, pois não, professor. Eu falei, eu gostaria que você escolhesse um desenho, ampliasse esse desenho e vai ser a capa do nosso portfólio. E aí ele fez. E aí a classe aprovou, e aí a capa do nosso portfólio daquele ano era um desenho feito por esse menino. E aí, por conta disso, ele se sentiu tão estimulado que ele finalizou o ano alfabetizado também. Nossa, assim nós vamos extraindo a capacidade infinita dessas crianças maravilhosas, né, professor? Que exemplo maravilhoso. E então, aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele sempre nos fala, né, nos livros, né, ele fala como nós adultos, pais, educadores, né, podemos fazer. O preletor Luiz deu exemplo, estou dando aqui alguns exemplos também de sala de aula. Aí o professor Masaharu Taniguchi nos diz que nós temos que reconhecer, né, preletor? Reconhecer que todas as pessoas nascem com um dom, né? Acreditar. Então, para nós, pais, educadores, olha, reconhecer. Este é o princípio fundamental da formação de gênios, né? Não podemos desenvolver o dom de uma pessoa se desconhecermos que ela possui esse dom. Então, esse desconhecer, para nós já não vale mais, né? Nós que somos da educação da vida, todos os professores, essa atividade que nós estamos fazendo aqui no YouTube é para que todos também possam entender estas práticas que a Seichonoye, que a educação da vida vem propondo para todos nós, né? Então vamos reconhecer o dom, acreditar, todos possuem capacidade infinita. E o professor Seiichi Masaharu Taniguchi ainda continua dizendo, devemos começar observando atentamente os movimentos. Tudo o que a criança faz é um aprendizado. Então, quando o preletor Luiz observou o desenho daquela criança, ela estava aprendendo, né? Ela podia até dar aula para nós, né, professor, de como ampliar ou diminuir um desenho, porque eles são muito espertos, né? E nós temos que observar. E a revelação de um gênio é, na realidade, a descoberta da individualidade da criança. Então, um tem um talento para música, um tem um talento para o desenho, outro tem um talento para a ginástica, e assim vai, né? Eles sabem fazer muita coisa, né? Então, cabe a nós, familiares ou professores, estarmos observando tudo isso. E um segundo ponto que nós já falamos aqui é estimular e cultivar o dom, né? Então, estimular e cultivar, fazer com que ele possa sempre se esforçar para que aquele dom se desenvolva cada vez mais. Porque a criança pode falar também, eu já sou bom nisso e ponto. Ali ele estaciona, ele faz só o básico. Mas a gente sempre falando, olha, você pode melhorar cada vez mais, né? E isso vai despontando espontaneamente dentro de cada um deles, né? Então, a gente consegue conduzir para um rumo certo toda aquela vitalidade que a criança tem dentro dela. Isso é fantástico, né? Muito obrigada. Verdade. Olha que interessante você ter falado, né, da individualidade. Bem, antes eu gostaria, né, de falar, a leitora Regina está usando o livro Pedagogia, da Seiichi Noye. Caso você não tenha ou ainda não leu esse livro, você pode adquiri-lo na livraria
da Seichonoye, na livraria virtual da Seichonoye, através do site, né? www.livrariasni.org.br. Mesmo que você não seja um educador, esse livro Pedagogia da Seichonoye, ele nos auxilia muito na função da paternidade e na maternidade. Quando você estava falando da questão da individualidade, preletora Regina, eu fiquei pensando assim, ó, muitos pais conseguem observar o talento, às vezes esse talento é tão aflorado que não precisa nem observar tanto, né? Mas eu queria trazer uma discussão aqui contigo agora, preletora Regina, quando é ao contrário, quando os pais obrigam que a criança tenha um talento o qual ela não tem, né? Então, eu recentemente estou orientando uma mãe que o pai decidiu que o menino vai seguir uma determinada profissão, uma carreira, o qual ela já percebeu que o menino não tem talento para isso e nem dom, né? Então, aí eu queria provocar aí um pouquinho também você, nesse sentido, para a gente abordar um pouco essa questão de quando os pais determinam a carreira e a profissão do menino, né? Às vezes ele não tem dom, não tem talento para medicina e os pais obrigam os filhos a querer, né? Atendendo aí esse desejo do pai e não do filho, que ele trilhe uma carreira profissional a qual ele não demonstra talento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, professora Regina. E a luz da educação da vida da Seichonoye, ela é fantástica, né? Porque nos livros Educação do Filho de Deus, volume 1 e volume 2, o professor Keino Kanuma, ele vem dando orientação para nós, pais e educadores, de como tratar todas essas questões, né? De como a criança, o adolescente ir para o vestibular, como escolher a escola do filho, como observar esse talento. Então, realmente, nós não devemos forçar. Se nós conhecemos, entendemos que o talento, o dom que ele tem, é uma peculiaridade, entendendo a educação da vida, nós não vamos forçar, nós vamos deixar aflorar o dom dele, né? O dom e o talento que lhe é peculiar, entendendo todas essas fases. Então, aqui na educação da vida, a gente faz essa reflexão também, que é o reeducar-se para nós podermos educar. A gente sabe de muitos casos em que as crianças elas até fazem determinada coisa, né? Um adolescente, ele até se forma numa profissão porque o pai escolheu, mas lá na frente ele vai falar, olha, agora eu já passei por esta fase, aquilo que o Senhor queria, agora eu vou seguir, vou ser feliz em outra situação. Tem casos como estes, ou casos de adultos que levam aquela profissão adiante porque o pai ou a mãe escolheu e não são felizes, né? Eu trabalhei, graças a Deus, muito bem essas questões com os meus alunos do ensino médio, nessa fase da escolha da profissão, porque muitos também têm essa ideia, né? Na escolha da profissão. Nós vamos escolher a profissão para quê? Ah, professora, para ganhar dinheiro. Mas o que é mais importante? É ganhar o dinheiro ou ser feliz na profissão? Né? Ah, ser feliz na profissão, professora, como assim? Você vai abraçar a sua profissão. Você pode fazer as mudanças ao longo da vida através do seu estudo, mas como você fará isso? E aí eles começavam a refletir, né? E nós começávamos lá observando quais eram as competências, as habilidades, os pontos fortes, os pontos fracos que cada um tinha para a escolha da profissão. E quando a gente falava dos pontos fracos, não era porque aquilo era algo negativo, é aquilo que ele não fazia tão bem para observar a escolha da profissão. Então, o pai, né, a gente tem que deixar essa angústia, é aquilo que fala o professor Keino Kanuma, deixar essa angústia de querer se realizar através dos filhos. Isso vai acontecer naturalmente, fazendo com que ele, então, siga a carreira que ele quer, e o pai vai ficar muito feliz porque o filho está feliz também, né? E nós não devemos nem comparar os alunos nem os filhos, né, professor?
né? Sim, sim, é Então, o verdade. mestre nos dá essa grande dica também, o professor Keino Kanuma. Sim? Muito bem. Bom, professora, queria então abordar aí um pouquinho também a questão do, embora a gente já tenha dito isso nas entrelinhas aqui, até esse momento do nosso bate-papo, mas eu acho que vale a pena que a gente dá uma reforçada na questão do elogio. E por que eu estou trazendo isso, leitora Regina? Porque muita gente confunde elogiar com bajular, né? Ou então, assim, o elogio como barganha. E aí eu queria trazer, né, esse conceito aí da importância desse elogio sincero, esse elogio autêntico, né? Como uma das ferramentas para que a gente possa auxiliar e ajudar os nossos filhos e educandos. E eu acho muito lindo o que diz na Pedagogia da Seichonoye, no livro, na página 147, que fala assim: o próprio educador deve aprimorar as suas palavras e seus atos. Nós falamos disso antes, né? Mas Uhum. ele fala da importância da gente refinar as nossas palavras, refinar os nossos atos dentro da educação da vida, porque tudo serve como exemplo, né, professor? Então, realmente, o elogio aqui não é uma moeda de troca. O professor Keino Kanuma, ele fala que nós temos que manifestar aquilo que realmente nós estamos sentindo. E é no livro Educação do Renascimento, meu está cheio de papéis aqui, que ele diz isso para nós, né? Que nós devemos falar aquilo que estamos sentindo, reconhecer as capacidades, as potencialidades infinitas, observar um ponto que a gente possa elogiar. Se no momento não está vendo um ponto que possa elogiar ali, fique atento, que este ponto elogiável vai aparecer. Ou é o cabelo, ou é a roupa, ou é a letra. Então, nós vamos extraindo a capacidade infinita nesse sentido, mas sempre manifestando aquilo que nós estamos sentindo, né? E ele fala assim, eu até destaquei esse ponto, na página 212 da Educação do Renascimento. Ele diz assim, professor Keino Kanuma, ele cita: quando não encontrar motivos para elogiar, ou um membro da família, ou, no nosso caso, nós estamos falando dos alunos aqui, escreva primeiramente o nome dele num caderno. Olha aí uma prática para nós, né? Escreva o nome dele no caderno e, com gratidão, preencha a folha inteirinha com as palavras, né? Com as frases. Muito obrigado, gosto muito de você, muito obrigado, muito obrigado. Então, se você não está vendo nada para elogiar, vamos fazer essa prática, né, preletor? Pegue o nome lá do querido ou da querida, que você quer, né, elogiar cada vez mais, e achar um ponto elogiável, escreva o nome dele e coloque muito obrigado, gosto muito de você. E assim a gente pode ir fazendo com vários alunos ou parentes ou pessoas do nosso trabalho, para que nós possamos descobrir os pontos elogiáveis dessa pessoa, né? Então é muito importante. E aqui posso contar mais um caso para o leitor? Por favor. Nós tivemos oportunidade de montar um painel na escola de elogios. E até Hum, alguns professores falaram assim: vai ser difícil vocês montarem este painel. Mas eu e a professora da sala de leitura e mais a professora da sala de recurso, nós usamos aquele verbo, vamos tentar? Vamos tentar montar esse painel? E como foi feito esse painel? Nós queríamos que na reunião para pais, né, de pais e mestres, os pais deixassem um elogio para o filho, escrito num pedacinho de cartolina, né, de papel colorido. Nós, na realidade, fizemos um coraçãozinho. Demos para hum. os pais e falamos assim: vocês escrevam um elogio para o filho, para o seu filho. E pedimos na aula com as crianças, né, com os alunos, que eles escrevessem um elogio para os pais, para que nós pudéssemos juntar os dois elogios no nosso grande painel. E aqueles alunos que os pais não frequentavam a escola por N motivos, né, nós, professores, pegamos essa missão para nós.
fizemos com que as crianças escrevessem o elogio e nós, então, escrevemos o elogio, fazendo às vezes ali do responsável dele, para que todos pudessem ter no final do painel, né, no final da atividade, ter o elogio e ter feito o elogio para os pais também. E foi fantástico, porque o painel ficou todo colorido, todos escreveram, e aqueles que não tinham possibilidade, os professores completaram. Então, todos receberam um elogio, e foi uma atividade que aconteceu na escola, uma atividade simples, mas muito feliz, porque nós, lendo depois para montar o painel, nós até choramos, né? As professoras ficaram chorando de satisfação, gratidão e alegria por ver tantas coisas bonitas que ali foram expressas e que muitas vezes os pais não falavam para os filhos, né? E os filhos também não falavam para os pais. Então foi uma atividade que deu certo na escola, um painel de elogio onde o pai e o aluno puderam expressar por escrito o elogio às coisas boas para os pais. E aqueles que não estavam acreditando nessa atividade, viram que é possível sim elogiar. Então, é extrair a capacidade infinita de todos nós, né, professor? Por meio do elogio, isso Por mesmo. meio do elogio. Eu estava pensando aqui, preletora Regina, que acho que na questão do elogio, tem acho que 2 pontos bastante importantes para a nossa reflexão, que primeiro que assim, não pode ser um elogio vazio, né? Acho que tem que ter uma consistência nesse elogio. E a outra questão é assim, às vezes você elogia na frente da criança e quando está ausente dela, faz o inverso, né? Então, eu queria trazer 2 exemplos para a gente ilustrar isso. Uma professora amiga minha deu uma tarefa para os alunos fazerem, que eles tinham que fazer um desenho livre. E aí ela passa na mesa elogiando e recolhendo os desenhos. Quando ela pega o desenho de um aluno, ele fez a folha sulfite deitada e ele pintou toda a parte de cima de azul escuro e a de baixo de azul claro. Esse foi o desenho dele. E aí, quando ela recolheu a folha, ela olhou para ele e falou: Nossa, que bonito! Ele olhou para ela com aquela cara de, né? O que pode ter de bonito numa folha que só tem 2 cores, azul em cima e azul embaixo? Aí ela surpreendeu ele com a pergunta que ela fez para ele: Por que você só usou 2 cores? E as 2 cores a mesma, em tons diferentes. Aí ele olhou para ela, abriu um sorriso, né? E disse para ela: Sabe, professora, o azul de cima é o céu e o azul de baixo é o mar. Aí ela falou: Nossa, que lindo, você fez o encontro do céu e do mar? E ele falou: Sim. Quer dizer, primeiro ela elogiou, ele não acreditou no elogio dela, mas quando ela se interessa de saber por que só aquelas 2 cores, aí ele falou: Não, de fato, ela gostou do meu trabalho. E um outro episódio agora não muito feliz como esse, uma professora também amiga minha fazendo, né, um projeto de elogios dentro da sala de aula para os alunos se elogiarem entre eles. E aí, durante esse projeto, teve uma reunião de pais. E aí, no dia seguinte da reunião dos pais, esse menino chegou na escola todo machucado. E aí ela olhou para ele e falou assim: O que foi que aconteceu? Ele falou para ela: Professora, eu levei uma surra da minha mãe porque ontem na reunião a senhora falou mal de mim para ela. E aí eu queria dizer para a senhora que eu não vou mais participar desse projeto de elogio, porque é muita hipocrisia a senhora ficar estimulando a gente para se elogiar, aqui um na frente do outro, e nas minhas costas a senhora falou mal da minha mãe. E aí a mãe deu um corretivo nele, nada é educação da vida, né? Mas eu quis trazer esses 2 exemplos para a gente perceber assim, né? Primeiro que, de fato, o elogio ele tem esse poder transformador, né? Mas se ele não é aplicado de forma adequada,
pode ser que o resultado não seja o esperado, né? É verdade, professor Luiz. E o professor Kenno Kanuma também, no livro Educação do Renascimento, na página 210, ele cita assim que é o enorme poder do diário de elogios que nós temos, né? E ele fala assim, é importante que a pessoa, aquilo que a pessoa sente realmente, expressar aquilo que ela sente. E ele cita, né, o professor Kenno Kanuma, as pessoas se manifestam exatamente de acordo com o que você sente em relação a elas. A isso denominamos educação da vida, de educação pela visualização. Manifesta-se exatamente aquilo que visualizamos. Visualizar é utilizar o poder da palavra. Olha que interessante, né? O pensamento, o sentimento, a palavra falada, a fisionomia, tudo faz parte do poder da palavra e do poder da visualização. E aqui, lembrando essa vivência que o preletor teve, que a gente sente, né, quando as coisas não desenrolam a contento, mas tudo para nós é um grande aprendizado também, né, professor? E Claro. aqui eu gostaria de compartilhar com os amigos uma vivência assim que para mim foi muito emocionante e que no decorrer dessa vivência eu até pensei, meu Deus, acho que a educação da vida agora não está dando certo. Eu tive uma aluna, né, do sexto ano, quando falam que a gente dá aula para o sexto ano, pode dar aula em qualquer série, né, professor? Mas uma aluna maravilhosa do sexto ano, que ela realmente não me deixava dar aula direito, e se eu elogiava, né, olha o poder da palavra, eu elogiava, não estava bom, se eu não elogiava, também não estava bom, ela arrumava uma confusão comigo. Às vezes a professora, a diretora, a coordenadora tinham que me socorrer naquela sala pela confusão que essa aluna causava, né? E eu sou uma pessoa muito tranquila, mas tudo que eu falava para ela era motivo de briga, né? Era motivo de confusão. Teve uma vez que nós fomos ao zoológico, foram 8 ônibus ao zoológico, e a coordenadora, sabendo, né, do relacionamento meu com ela, colocou essa aluna em outro ônibus. Chegando no zoológico, na volta, adivinha o que aconteceu, professor? Ela queria voltar no ônibus de quem? No ônibus que a professora Regina estava coordenando. E fez um chororô no zoológico. Eu quero voltar no ônibus da professora Regina, né? E era aquela confusão quando estávamos juntas. E aí, para evitar a confusão, eu comecei a ficar quieta, já que eu não podia elogiar, não conseguia chamar atenção de alguma forma ali para que ela pudesse desenvolver cada vez mais, eu ficava quieta. Então ela me perguntava alguma coisa, e eu, olha, sendo professora da educação da vida, olha a experiência que eu passei. Eu ficava quieta, só balançava a cabeça, que sim, que não. Posso ir ao banheiro, professora? Posso? Eu só balançava a cabeça para procurar não falar nada. E aí o que acontece? A mãe foi na escola. Tá certa, né? O que é que está acontecendo com a professora Regina que não está conversando com minha filha? E aí a coordenadora já sabia da situação, conversou com a mãe, eu fui chamada também, conversei com a mãe, falei, olha, se eu elogio, ela fala que não está bom, se eu chamo atenção, não está bom, tudo que eu faço para ela não está bom, e vira esse furdunço na sala de aula. E aí foi quando a mãe teve a oportunidade de conversar com a coordenadora e saber realmente o que estava acontecendo no lar daquela aluna. E aí, quando a coordenadora conversou comigo, falou, olha, Regina, a situação que a família está vivendo é uma situação muito delicada. Não vou contar aqui, né? Não vou dar maiores detalhes, mas quando a gente fala uma situação delicada, os senhores já podem imaginar que situação delicada foi essa, né? E quando a coordenadora conversou comigo e contou tudo que aquela aluna estava vivendo na casa dela, né? E que todos estavam em depressão pela situação que elas estavam vivenciando, eu senti a dor daquela menina. Eu senti que eu poderia fazer algo mais. Eu cheguei na minha casa em prantos,
já fui para o meu oratório fazer as minhas orações, fazer o Shinsokan, né, visualizando aquela menina envolvida na alegria do amor de Deus, toda aquela família. Eu também dava aula para o irmão mais velho, que já estava no 3º ano do ensino médio. Então, fui visualizá-los todos envolvidos na alegria, na harmonia, no infinito amor de Deus, né? O que a gente pode fazer, né, preletor? Envolver todos na paz, na harmonia. E ali eu comecei a fazer as minhas orações. E me envergonhei também do meu sentimento, né? Da minha postura enquanto educadora, quanto professora. Mas naquele momento eu me centrei no poder da oração, no poder da visualização. E ali eu fui elogiando aquela menina silenciosamente, né? E passou o tempo, passou, não sei dizer para o senhor se foi 3, 4 meses, mas foi dentro daquele período letivo. E num determinado dia, eu já na vibração da oração, entendendo aquela situação toda, eu vi que aquela menina estava fazendo a lição, coisa que ela não conseguia fazer. Ela estava sentadinha no grupo fazendo a lição, e naquele dia eu passei e falei assim: nossa, que maravilha, você está fazendo a lição, você está muito rápida aí, procurando as palavras no dicionário, hoje você vai ganhar um abraço. E fui para os outros grupos, como eu sempre fazia. E tudo bem, nem observei que ela continuou fazendo a lição. E aí, quando tocou o sinal, e eram as 2 últimas aulas, né? Quando tocou o sinal da última aula, todos pegaram a mochila, deixaram os dicionários lá, uns entregaram os dicionários, e uns foram embora. Ela colocou a mochila nas costas e veio com os bracinhos abertos. Professora! E ali nós nos abraçamos. E ali eu entendi o poder que tem essa educação da vida da Seichonoye. Eu me emocionei e falei para ela: querida, você é filha de Deus, você tem capacidade infinita, perdão, a professora te ama muito, muito obrigada. E ela falou: professora, eu também gosto muito da senhora. E a partir daquele dia, realmente nós viramos assim amigas inseparáveis. Às vezes ela queria assistir aula aqui nas minhas costas, agarrada em mim. Então eu que em determinado ponto pensei: meu Deus, agora a educação da vida não está funcionando com essa aluna. Foi onde eu mais aprendi visualizar a imagem verdadeira, visualizar a natureza divina, descobrir as potencialidades que existem no interior de cada um de nós. Então, o professor, o educador da Seichonoye, o pai, a mãe, né, que a gente conhece todo o ensinamento, é realmente colocar em prática, né? E depois essa aluna, ela estudou mais um ano conosco, saiu e realmente vivemos em perfeita harmonia. Hoje já deve ser uma moça grande, bonita, aí já deve estar até casada. Mas sempre que eu conto esse relato, eu visualizo que ela deve estar muito bem. Graças a Deus. Então, tá tudo certo. Então, a gente tem que falar aquilo que realmente a gente sente, e é aquela união de almas, né, preletor? Muito obrigada. Que lindo, que emocionante o seu relato, maravilhoso, e com certeza fez a diferença na vida dessa aluna. Parabéns. E na Bem, minha vida também, né, preletor? Na minha né, vida também. é Graças a Deus. verdade. Sim, sim. Leitora, nós estamos aí chegando ao final, estamos com mais ou menos uns 4 minutos para finalizar a atividade de hoje, e eu queria então passar para as suas considerações finais. Eu quero encerrar falando um pouquinho também do professor Keino Kanuma, mais um pouquinho, né? E até completando esse relato, porque na página 44 do Educação do Filho de Deus, o professor Keino Kanuma cita algo que é importante para nós dentro dessa vibração do elogio. Ele fala assim: o eu que elogia é o eu verdadeiro. Então, olha, o eu que elogia é o eu verdadeiro. É o eu positivo que está no âmago do nosso ser. Então, quando nós elogiamos, nós estamos elogiando com o nosso eu positivo. E olha o que mais diz o professor Keino Kanuma, né? E trazendo também um pouquinho, lembrando as palavras de sabedoria da educação da criança, né? Que cita no livreto Shinsokan. A criança cresce na direção em que for elogiada,
né? Devemos procurar os pontos louváveis da criança, ou do adulto também, né? O esforço que se faz em procurar estes pontos louváveis, né? É essencial para extrair a bondade, tanto do outro quanto de cada um de nós. Né? Porque quando nós nos esforçamos para ver os pontos elogiáveis, nós estamos nos esforçando, então, para visualizar a imagem verdadeira. E aí o outro desponta porque despontou primeiro dentro de nós, que é o que o professor Keino Kanuma diz. O eu que elogia é o eu verdadeiro, é o eu positivo que está no âmago do nosso ser. E também vou deixar aqui, nessas considerações finais, o pequeno dicionário do elogio, do professor Eduardo Nunes da Silva. Teve uma amiga maravilhosa, professora e aluna do CEV também, que conseguiu alfabetizar os seus alunos utilizando esse pequeno dicionário do elogios. E também a utilização e a prática do diário de elogios que tem a Seichonoye, ou se não, peguem um caderno e comecem a escrever os elogios, como foi citado aqui. Tem, inclusive, uma live no YouTube, né? Um programa no YouTube que o professor Luiz gravou para nós, e ele deixa ali como uma prática o diário de elogio. Dá para procurar esse programa, né, professor? Assistir Sim. E começar a praticar o elogio, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade de praticar o elogio, então vamos começar já, tá bom? Então, gente, e se vocês desejarem saber muito mais das práticas da educação da vida, venham fazer parte do ciclo de estudos da educação da vida, o nosso CEV, né, professor? Então, Sim. Estão todos convidados. Muito obrigada. Vamos observar os pontos elogiáveis de cada um de nós, porque temos que lembrar dos nossos também, e vamos, então, usar o poder das boas palavras, nos bons sentidos, para que as nossas crianças, os nossos educandos possam se desenvolver cada vez mais. Muito obrigada pela oportunidade, preletor Luiz, de poder compartilhar aqui um pouquinho mais da educação da vida e as experiências. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, preletora Regina. Queria mais uma vez, né, lembrá-los que os livros citados aqui nesse nosso bate-papo, eles podem ser adquiridos pela internet através do site www.livrariasni.org.br. Bem, nós iniciamos o programa com uma oração e vamos finalizar também com uma oração. A oração que nós vamos utilizar está no livro Minhas Orações, na página 79. E aqui na página 79 tem a oração do despertar. Então, a oração diz assim: durante a noite toda, enquanto eu dormia, Deus me protegeu, fez palpitar meu coração, movimentou meus pulmões e fez circular meu sangue. Todos esses movimentos se processam graças à lei espiritual criada por Deus, sem necessidade da preocupação humana. Graças a Deus, pude dormir tranquilo. Obrigado, Deus, pela proteção. Que o dia de hoje seja para mim e meus familiares um dia abençoado e repleto de dádivas de Deus. Hoje é para mim e meus familiares um dia repleto de dádivas, é um dia abençoado por Deus. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, então, nós estamos agradecendo, né, a participação de hoje da preletora Regina. Muito obrigado por generosamente ceder aí um tempinho do seu precioso tempo, agradecer a todas as pessoas que ficaram conectadas aqui conosco durante esse programa e aguardamos todos os senhores no nosso próximo encontro. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor Luiz. Muito obrigado. Educador,
Você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos e conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu o quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças e como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos nesta jornada no Seminário para Educadores Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253.